Amizade. Esse negócio tão amplo e tão indispensável para uma vida completa, e que é também o pano de fundo desse podcast, é um assunto que a gente sempre quis abordar mais diretamente. Mas quando a gente foi procurar citações e coisas bonitas que tivessem sido ditas sobre isso, encontramos uma sequência interminável de clichês e de frases solenes. Tipo aquele clássico das postagens do Facebook, sabe? Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Ou aquela outra, bons amigos são como as estrelas, você não os vê o tempo todo, mas sabe que estão sempre lá. E aí a gente ficou pensando no quanto essas frases feitas nem começam a descrever de verdade o valor da amizade na vida de uma pessoa. Nas pequenas e nas grandes coisas. Nas risadas compartilhadas, nos apelidos que a gente inventa para falar dos outros em público, sem correr o risco de ninguém mais saber quem é. Nos áudios de 10 minutos ou 10 áudios de 1 minuto na sequência. Naquele silêncio que é completamente confortável. No direito de falar merda, de ter defeitos, fraquezas. Nos olhares significativos que substituem frases inteiras, na ansiedade para contar uma novidade para o outro, na terapia conjunta, nas piadas internas, nos happy hours que salvam o dia, nos resgates quando estamos no fundo do poço e quando entramos em roubadas, nas comemorações de vitórias. Amigo é remédio, presente, alimento. Segundo o escritor Eduardo Galeano, no subúrbio de Havana, chamam um amigo de minha terra ou meu sangue. Em Caracas, o amigo é minha pada ou minha chave. Pada por causa de padaria, a fonte do bom pão para as fomes da alma. E chave por causa de chave. Galeano conta a história de Mário Benedetti, um escritor uruguaio que morou em Buenos Aires na época da ditadura, quando os intelectuais que se opunham ao regime sofriam uma severa repressão e perseguição policial. O Mário, naquela época, usava 5 chaves alheias no seu chaveiro. 5 chaves de 5 casas de 5 amigos. As chaves que o salvaram. Amigo é tudo isso e é um monte de outras coisas. E hoje, no aniversário do 1º ano de vida do Convite, nós vamos falar um pouco sobre todas essas coisas. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje estamos fazendo nosso 1º aniversário. Uhul! Parabéns pra gente! Ai, a gente estreou ano passado, no dia 11 de fevereiro, foi uma terça-feira. E de lá para cá, já estamos 1 ano aí construindo esses diálogos, conhecendo gente nova, estudando bastante. E o Convite para Ser Adulto continua sendo assim o nosso xodozinho. Então esse aniversário de 1 ano é muito especial. Eu tô muito, muito, muito feliz da gente ter chegado no nosso 1º aniversário. E mais do que nunca com o nosso compromisso com os nossos ouvintes, apoiadores. Então, muito obrigada para todo mundo que está nos apoiando. Sim. Se você ainda não nos apoia e tiver interesse em fazer esse podcast acontecer, construir isso, nossa campanha de financiamento coletivo está no Apoia-se, em apoia.se/convite para ser adulto. Então, vai lá conhecer. Tem um videozinho explicando os nossos motivos, tem foto das nossas recompensas. Esperamos vocês. Isso. E todo mundo apoia de várias formas. Você também nos ajuda muito se você compartilha esse episódio com pessoas que você acha que vão gostar. Se você quiser conversar mais com a gente, entra no nosso grupo do Telegram, que a gente tá lá batendo papo e continuando essas conversas que a gente começa aqui. E é bem legal. E a gente sempre convida vocês a ficarem mais próximos da gente e a conversarem mais, enfim, bater mais papo. Entrar mesmo no projeto, assim, fazer parte, né? A ideia é que isso seja uma comunidade, coletividade, porque nós somos o quê? Somos um grupo de pessoas, de amigos. Esse programa nasceu de muita conversa no sofá, de almoços de 7, 8 horas, com vinho, com bate-papo, com muita risada. E é por isso que a gente guardou esse tema tão especial pra gente, que é Nada amizade. mais justo que a gente falasse de amizade aqui, né? E a gente guardou então pra ser esse nosso especial de aniversário.
e como construir boas amizades, boas relações de amizades na vida adulta, se a gente não tem mais colégio, se a gente não tem mais faculdade, e agora a gente nem escritório mais tem para ir, nem trabalho físico, né? A gente tá o quê? Em casa, sozinho, dentro das quatro paredes. Como ter amigos assim? Qual é a importância disso, né? Nós somos pessoas que fundamos a nossa vida muito nas amizades, na importância das amizades. Esse tema sobre amizades na vida adulta, né, que é realmente um dilema, assim, como fazer amigos e como manter amigos na vida adulta. Era um tema que já tinha sido sugerido pela Sara, nossa assinante também do podcast, Sara Albuquerque, poeta maravilhosa. E a gente, claro, já pensava em falar sobre amizade e vamos tentar pensar um pouco nessa coisa, né? Uma das primeiras coisas que eu me peguei me pensando, assim, é que realmente a gente transiciona para outros tipos de amizade quando a gente entra na vida adulta e quando a gente sai das dinâmicas de grupo, de colégio, universidade, de grupos maiores, né? Que acontecem muito quando a gente é mais jovem. E chega um momento da vida em que geralmente a gente para de conviver em grupo na mesma medida e as nossas amizades vão rareando, vão ficando menores em número e às vezes ficam amizades menores em número, porém mais profundas, mas às vezes não. Às vezes a pessoa vai se afastando mesmo das pessoas que não são da família, que não são a pessoa com quem ela se casa, a família da pessoa com quem ela se casa ou passa a se relacionar, né? No máximo, ou os filhos. Uns grupos de casais, assim, né? Que não tem uma amizade individual. É sempre aquela dinâmica de sair 2, 3 casais e jantam, mas não existe aquela proximidade, né, com as pessoas. É uma coisa que acontece, que é muito comum, assim, as pessoas perderem o foco das amizades na vida, ou acharem que a amizade é uma coisa de jovem, assim, que jovem é que tem muito amigo, que jovem é que anda com os amigos pra cima e pra baixo, que a vida adulta é outra coisa, e é outra coisa. Não dá mesmo pra ser amigo daquele mesmo jeito que era antes. Eu fico pensando que a gente começa a fazer amigos na vida muito buscando pertencimento, né? Buscando pertencer a um lugar, a um grupo de pessoas. A gente busca amigos porque pela semelhança que aquela pessoa tem com a gente, pelo quanto ela é parecida com a gente busca ir ficando mais semelhante daquela pessoa. Os grupos de adolescentes, né, se vestem com as mesmas coisas, são altamente influenciados entre si, dentro do grupo. É um troço super perigoso, na verdade, porque a gente pode criar um comportamento de manada, né, que acontece muito, as pessoas perdem muito o senso de individualidade quando elas se relacionam num grupo e quando as personalidades ainda não estão completamente formadas, assim. E com o tempo, com o amadurecimento, a gente vai mudando essas dinâmicas e é desejável mesmo que a gente mude essas dinâmicas, né? Com certeza. Que a gente pare de se relacionar com as pessoas só para ser parecido com elas, assim. Sim, e a amizade é muito particular, né? Cada relação, ela tem as suas peculiaridades e o porquê, né? Cada relação ali tem um porquê, um propósito. Então, às vezes, você tem vários amigos que você se relaciona de formas muito diferentes entre eles, né? Básico, se pensar que uma pessoa que é mais calma, que fica mais em casa, não vai ser o seu amigo que vai com você para as festinhas, né? E tem aquela pessoa que você não tem uma grande intimidade, mas você encontra em festas e é sempre muito legal, é sempre muito divertido. Então, encarar a amizade como um laço opcional. Eu opto por ter uma relação com essas pessoas. Então, é muito diferente de uma relação familiar, é muito diferente da coisa que você vem da família, com histórico, né? Uhum. Com esse laço de família, o laço da amizade é uma outra coisa. É você olhar para aquela pessoa e pensar, nossa, entre a gente tem algo que vale a pena manter na nossa vida. Então, se a amizade ela é um laço opcional, se essa pessoa, né, combina com você, você deseja ter ela na sua vida, você precisa fazer algum esforço, porque muitas vezes a gente entra na rotina e acaba se afastando de alguns grupos ou de alguns amigos, se isola, né? É muito comum que as pessoas na vida adulta, com a rotina, com o trabalho... Com isolamento social determinado pela OMS, Isso. A gente tende o quê? A se isolar, né? Se isolar. No nosso caso, nós não temos filhos, mas casais com filhos ou pessoas com filhos acabam, às vezes, vivendo uma maternidade ou uma paternidade até solitária. Sim.
Sim. porque não conseguem manter as amizades. E daí, não só as pessoas com filhos acabam se afastando porque a dinâmica é diferente, mas muitas pessoas também se afastam dos amigos quando os amigos passam por uma outra etapa da vida. Não conseguem acompanhar. Eu acho que a gente tem dificuldade de lidar quando o amigo tá em outra página. Porque até você terminar, sei lá, a faculdade e coisas acadêmicas, meio que tá todo mundo na mesma página, sabe? E mesmo se for assim, sei lá, doutorado, estão todos os seus amigos, ainda que eles tenham vidas pessoais diferentes, tem uma página grande em comum. E eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de manter a amizade quando vocês estão lendo livros diferentes, assim. Sim. E aí você fala, mas essa pessoa tá num momento de vida muito diferente do meu, não dá, não sabe? dá. E às vezes é um momento que a outra pessoa talvez esteja mais precisando da tua amizade, né? Sim. Então o diálogo, né, a construção de diálogos para que vocês possam alinhar as expectativas em relação à amizade é muito importante. E não é facinho mesmo. Não é fácil construir ponte com alguém que tá vivendo um momento de vida tão diferente do teu. Sim, e não precisa ser uma DR, uma discussão de relacionamento. É tentar se encontrar. Sim, tentar encontrar interseções, né? Encontrar o momento da pessoa e no que você pode estar dentro da vida daquela pessoa e no que ela pode estar dentro da sua nesse momento de vida. Porque esse negócio da dinâmica, né, que você estava falando, eu até tinha refletido se essa era uma série sobre amizade ou não, mas ela é uma série sobre essa dinâmica. Eu lembrei, chama Amigos de Faculdade, uma série da Netflix. Eu tava lembrando disso. Eles são amigos de faculdade, literalmente, que na faixa dos 40 anos, e que cada um tem sua vida, né? Cada um tá fazendo alguma coisa, tem seu trabalho, seu relacionamento, mas quando eles se encontram, eles voltam para aquela dinâmica da faculdade. Sim. E aí, assim, eles voltam a se diga, comportar da forma que eles se comportavam antes, fazer piadinha. Piada, aquela coisa muito parada no passado. A dinâmica que eles tinham na faculdade, com aquela coisa, não sei o quê, toca aqui, mano. Você não faz com mais ninguém, de repente, quando você se vê naquele grupo, você tá fazendo. Então, talvez não sejam essas pessoas que te acompanham, quem sabe o que tá rolando na tua vida, né? Mas que quando você vê elas, você volta para aquela dinâmica do passado, você fica vivendo naquele saudosismo. Sim, e aí o lugar da amizade na tua vida fica esse lugar de regredir ao passado, né? Isso. E eu acho que não tem problema nenhum você ter a tua turma e você relembrar das suas coisas, entendeu? Você ter a sua turma da nostalgia. Você ter amigos porque eram seus amigos antes. Não é esse o problema. Eu acho que o problema é quando essa amizade a amizade na sua vida vira o seu lugar de fuga da tua realidade. E aí sim, aí você ficou com as suas amizades presas na juventude, na adolescência e não fez essa transição, né, para as amizades da vida adulta. E essas dinâmicas que as pessoas vão entrando de se relacionarem só com casais de amigos, por exemplo, você perde algo que acaba perdendo, né? Algo que é muito importante na amizade, que é você ter alguém que é fucked up como você, entendeu? Você ter alguém que também tá fudido, que também tá de saco cheio da vida, que também tá de mau humor, alguém que te mostre que você não é o único ser falho e cansado e sofrido do planeta, sabe? Porque as pessoas que a gente conhece mais superficialmente, as pessoas que a gente trabalha, mas que a gente não tem relações pessoais, por exemplo, ou as pessoas que a gente acompanha nas redes sociais, mas que a gente não tem convivência real. O grupo do condomínio. Assim. Todas essas pessoas parecem muito resolvidas, muito maduras, muito sem problemas. Ou então você não tá vendo os problemas delas. Na vida adulta, a gente passa muito tempo tendo que provar a nossa competência, né? Como condômino, como funcionário, né? Como trabalhador. Total. Até num relacionamento, assim. E com seus amigos você não precisa provar sua competência. Você pode confessar sua esquisitice, suas dores, suas inseguranças, aqueles gostos meio constrangedores, aquelas séries que você assiste que você não quer nem que as pessoas saibam que você assiste, porque aquilo ali é muito ruim, mas que você gosta. Seus amigos não vão te julgar por isso, né? E esse é uma das funções, eu acho. É alguém que não te julgue por isso. Não, mas eu acho que a amizade ainda tem um lugar de competitividade. Né? Sim. Assim, eu acho que até psicanaliticamente falando, a amizade acaba colocando as pessoas. Então, eu acho que para tornar saudável, a gente tem que ter um dispositivo mental para tentar não competir. Sim. Né? Eu acho que especialmente as amizades femininas,
são retratadas, especialmente em filmes, em séries, novelas, sempre aquela disputa, sempre uma assim, rivalidade. Uma rivalidade, uma coisa que eu já vi muito em novela, especialmente, que é aquilo do, mas quando eu vou sair pra jantar com aquela minha amiga solteira, eu não vou levar o meu marido, não dá pra ter. Quando, na verdade, é muito mais saudável se essa sua amiga, você, seu marido, todo mundo viver em harmonia. Eliminar essa competitividade de que sempre uma pessoa precisa estar bem, a outra tá mal. Eu acho que, pra mim, na verdade, é a receita do sucesso da nossa amizade, tanto minha com você, quanto as outras pessoas do nosso grupo, né, que a gente vem com uma amizade assim, de longa data, a gente se esforça muito para não se colocar nesse lugar de oposição. Sim. Né? Não fazer essa oposição. De comparação. De se comparar, de pensar assim, nossa, se essa pessoa tá bem, eu queria que ela tivesse menos bem para ela estar mais parecida comigo. É ao contrário disso. Nossa, ainda bem que tem gente do meu lado que tá feliz, que tá bem. É pra lá que eu quero mirar. Quando a outra pessoa tá mal, você não quer que ela fique mal. Você tem que ir lá e se esforçar e tirar a pessoa de lá. E eu acho que isso que é muito difícil de fazer. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que o amigo ideal, ele sabe demonstrar fraqueza, sabe? E às vezes isso é muito escasso, porque a gente não demonstra fraqueza. E às vezes não é nem porque você quer competir com o outro, mas é porque você não quer assumir nem pra você aquela fraqueza. Eu mesma sou uma pessoa que quando eu tô mal, eu tendo a me isolar, e é a pior coisa que eu posso fazer, porque são os amigos que vão me mostrar que tá tudo bem eu tá esquisita, que tá tudo bem eu não tá numa fase legal, e que vão me levantar e que vão me distrair, enfim. E a tendência da gente, quando a gente tá se sentindo mal com a gente mesmo, é não poder olhar pra essa fraqueza e daí não ter empatia com a fraqueza do outro também, né? Isso, eu tava ouvindo um podcast da Camila Frender, é nóia minha, que se chamava Amigos que Não Te Apoiam, porque alguns amigos não te apoiam. Enfim, é um diálogo longo, né, que eles têm lá, mas o que eu capturei é um negócio assim, às vezes essas pessoas que não têm capacidade de te apoiar, de desenvolver essa empatia com você, não querem te ver subir, não querem te ver bem, não querem te ver mudando de fase. Eu acho que é muito do ser humano a gente se comparar, a gente olhar pro outro e querer que ele fique mais para trás e ali e tal. E nem sempre é fácil identificar isso na dinâmica que a gente tem na vida real, né? Sim, nem sempre é fácil. Tem que tentar olhar pra isso de frente e enxergar se isso é um problema da pessoa com ela mesma, sabe? Se é tipo assim, ela compete contigo porque ela tá se sentindo muito pequena, e daí ela queria que você tivesse pequena também. Sim. E na verdade é a perspectiva que ela tá tendo sobre si, não é que ela é pequena, entendeu? É que ela está se sentindo pequena, que ela tá se sentindo diminuída, que ela tá se sentindo mal na vida. E eu acho que a gente sempre tem que olhar com muita honestidade pra isso, assim. Se você acha que é isso e que tem conserto, entre aspas, se você acha que dá pra conversar com a pessoa sobre isso e falar, olha, eu tô achando que você tá me puxando um pouco pra baixo, ou não com essas palavras, mas enfim, se tiver abertura pra você falar sobre isso e abertura pra transformação, invista, sabe? E também perder essa ilusão de que a amizade é necessariamente um processo simbiótico, que é quando as duas pessoas se integram uma à outra e são muito parecidas. Que não é isso. Na verdade, quanto mais você se abrir para pessoas que não sejam iguais a você, isso que a Flor falou do efeito manada, especialmente na adolescência, que acontece, não trazer isso para a vida adulta, não procurar pessoas que sejam o seu espelho, que você vá olhar e vai ver tudo que você quer ver ali na outra pessoa. Você tem que aceitar, vai vir uma opinião diversa, que vai vir uma vivência, uma experiência de vida que não vai ser igual à sua, e isso vai te amplificar. A amizade que é boa te amplifica, te dá novos campos para pensar e para viver, né? Te amplifica muito mais, né? Eu acho que a gente faz amizades com base em afinidades, com base em semelhanças que a gente tem, mas a gente muitas vezes mantém amizades em razão das nossas diferenças, assim, a nossa amizade mesmo. Eu gosto muito que você é uma pessoa rápida com iniciativa sagitariana, entendeu? Sim. E você às vezes gosta de falar, eu gosto quando você pondera, entendeu? Não, porque senão eu já vou ter feito, entendeu? Eu vou ter feito e não vou ter ponderado, e talvez eu não precisasse ter feito aquilo. Sim, e essa consciência de que a diferença te amplia é muito importante da gente ter, porque é facinho a gente cair numa de querer que todo mundo seja igual, de querer padronizar, pasteurizar tudo. A gente vive numa época, né, em que todo mundo quer ser o especialista, todo mundo tem o melhor discurso, todo mundo é o mais desconstruído, não se admite erros. Não. Os erros, as pessoas são imediatamente canceladas quando elas falam uma coisa errada. Como que a gente pode construir amizades verdadeiras desse jeito? Se a gente vive numa
sociedade que não admite erro. Não, e o exercício legal, enquanto a Flor tava falando isso, eu tava pensando. Pensa agora, se você estivesse lá no Big Brother e você fizesse uma cagada horrorosa e o Brasil inteiro estivesse te cancelando, quem é que conheceria a tua verdade o suficiente pra te defender? Pra quem você já mostrou os seus lados, você foi vulnerável o suficiente que essa pessoa vai saber que você não é a cagada que você fez. Enquanto você Às vezes são muito poucas pessoas, né? Porque você entregou a tua verdade pra muito poucas pessoas. Enquanto você construir os laços superficiais, você não vai conseguir isso. As pessoas sempre vão poder dizer, nossa, mas eu achava que ela era legal, né? Exato. Mas eu realmente não conhecia ela a fundo. Exato. E claro, sempre vai ter as pessoas que não nos conheceram a fundo. A gente não tá dizendo que você tem que conhecer todo mundo a fundo. Não, mas pensar quem são as pessoas que te conhecem, né? Quem você acha que conheceria você além do, né? É aquela frase, quem vê close e não vê corre. Quem é que tá vendo teu corre? Sim. Entendeu? Sim. Isso Quem é real. que tá te vendo para além dos seus close, né? Porque hoje em dia é close atrás de close. Close entendeu? atrás de close. Exatamente. Então quem é que tá vendo o teu corre? Não, total. E aí eu tava pensando, as amizades elas vão atravessando a vida e vários momentos. Às vezes a gente fica mais próximo, às vezes a gente fica mais distante. Nós mesmas, né, 15 anos, mais de 15, a gente vai passando por etapas, né? Vai mudando, várias coisas vão acontecendo. Mas naqueles momentos, sabe, que você precisou de alguém, naquele momento que você errou, Que deu merda. que alguém errou com você, que você tava assim no buraco, ou que você ou, cometeu sei lá, um erro. aconteceu uma tragédia na tua família. Ou grandes conquistas. Sim. No dia das suas grandes conquistas, quando você se formou num negócio que foi batalhado, quando você conseguiu fechar aquele contrato, quem que você chamou pra ir lá e falar, nossa, hoje eu tô muito feliz, eu quero ver essas pessoas, sabe? Então, é muito mais do que se parecer. Sim, né? é muito mais do que estar nos seus aniversários, né? Isso. Do E que a gente vai frequentar as ficando. suas festas. A gente vai ficando mais parecido, né? Não tem jeito. Quando a gente se conheceu, a gente era completamente diferente. A Flor tinha chegado em Curitiba há pouco tempo de Minas Gerais. Então, as nossas diferenças eram muito mais explícitas, porque apareciam, né? No nosso jeito de vestir, no nosso jeito de falar. E aí, com o tempo e com a convivência, óbvio que a gente vai se parecendo mais, né? Sim, eu fico pensando isso, que a gente vem da adolescência com um jeitinho de achar que amigo é aquele que tá sempre com você, que ele sabe de tudo que acontece na tua vida, que é a pessoa que você tem mais convivência, mais proximidade. E nem sempre. Às vezes, o grande amigo é a pessoa que você tá levando dentro de você, assim. É a pessoa que você conta a piada que ela conta, que você pegou mania de fazer aquele negócio, que a pessoa que você compra o bolinho que a pessoa te ensinou a comprar. É a pessoa que você leva dentro de você. E não necessariamente a pessoa que tá do teu lado o tempo todo. Sim, que você conhece alguém, você fala assim, nossa, você é a cara da minha amiga. Isso, né? Nossa, você fala de um jeito tão parecido com a minha amiga. Sim. Sabe? Eu e a Flor, a gente tem uma história engraçada que teve uma época que a gente tava no Tinder. Durou muito pouco essa época que nós duas a gente tinha Tinder. Isso é ótimo. E o Tinder tinha uma opçãozinha de indicar. Gente, eu não sei se tem ainda, me contem. Mas tinha lá a opção de indicar. Você Indicar podia pra alguém. recomendar um boy, no nosso caso, para outra pessoa. Gente, o que eu recomendei de boy pra essa menina? Nossa, o que ela me recomendou de boy. Eu fazia uma curadoria pra mim e pra ela já. Já mandava pronta a curadoria. Toma aí, vê o que você quer. Então, é isso. É você olhar, assim, pro mundo e essa pessoa tá com você. Exatamente, ela faz parte da tua construção. E era assim, não é porque você gostava daqueles caras, né? É porque não era muito a tua cara, mas você sabia que era a minha cara. Quando você é amigo, você sabe qual que é a cara do outro, entendeu? O que é a cara da pessoa. E você não tenta botar a tua cara nela. Você não tenta apresentar pra ela os caras que você gostaria, por exemplo. Não vai funcionar. Você aprende a linguagem daquela outra pessoa, né? Isso é muito mais próximo da empatia. O que a gente disse do conceito da empatia, que não é você se colocar no lugar da outra pessoa. Porque se você fizer isso, você vai estar vendo a situação com os seus olhos. Sim, você vai falar o que eu faria nessa situação, né? Isso. Então você olhar para a pessoa e pensar o que será que ela deve estar sentindo, mesmo que não seja a mesma coisa que você sentiria. Isso, né, essa empatia vai fazendo essas conexões. Empatia é construção, né? Você nunca num primeiro momento sabe como a pessoa agiria, o que a pessoa vai sentir naquela situação. É sempre uma construção, mas depende muito da nossa disponibilidade de olhar pro outro, né? Ao invés de aplicar as nossas regras na vida do outro. Eu acho que tem muito amigo que quer cagar regra.
sabe? Nossa, Que quer meter as suas muito. regras na vida dos seus amigos todos, explicar pros seus amigos como é que eles devem viver. Isso não é ser amigo. Isso não é ter empatia. Ter empatia não é você pegar a tua régua e botar na vida do outro. É você tentar aprender a medida da régua do outro. Sim. E calcular com a régua do outro. Quando a gente pensou em amizade, a gente logo se lembrou de uma pessoa que a gente conheceu nos últimos anos, maravilhosa, que na pandemia a gente faz tempo que não encontra, porque a gente não encontra as pessoas que a gente gosta no geral, mas é uma pessoa muito querida pra gente. É a Adelaide Strapasson, e ela é aquariana, maravilhosa, e é uma pessoa que, de tudo que a gente conhece dela, a gente vê de uma forma muito bonita a forma que ela cultiva e que ela mantém as amizades dela. A Adelaide é aquela amiga que te manda carta no correio, entendeu? Ela é aquela pessoa que você abre a sua caixa de correio e tem um cartão postal da Adelaide e fala assim, eu vi esse cartão postal e eu lembrei de você. Ai, linda. E é uma coisa que ninguém mais faz isso hoje. E é um jeito tão bonito, assim, de cultivar amizades. Como a gente conviveu com ela diariamente por um tempo, a gente conhecia muito essas histórias dela. E aí eu chamei ela e falei, Adelaide, vem. E das coisas, das correspondências, de mandar carta para as pessoas, vem contar pra gente um pouco sobre essa história toda. Vamos ouvir a Adelaide. Bom, um princípio balizador que eu tenho para comigo em relação aos meus amigos e amigas é: eu preciso gostar de quem eu me torno na presença dessa pessoa. Eu preciso depreender o quanto se diz na eloquência do silêncio. E dentro dessa linha, eu lembro o Khalil Gibran no livro Profeta, em que ele diz que a finalidade da amizade seja o amadurecimento do espírito, que o papel do amigo é encher a minha necessidade e nunca o meu vazio. Quando eu era jovem, nem telefone fixo havia na minha casa. Meu contato com o mundo era por meio de correspondência. Eu trocava cartas com as amigas da escola no período das férias. Quando eu tinha 14 anos, eu coloquei meu nome numa revista para receber cartas. Foram muitas. Elas foram rareando ao perceber, assim, a gente logo percebia uma falta de afinidade. Mas eu mantive contato regular com pelo menos umas 2 pessoas dessa época, por boas décadas, sendo que uma dessas pessoas continua minha amiga até agora. Atualmente a gente conversa apenas por telefone, quando não dá tempo para um café ou, enfim, como agora que a gente nem pode se encontrar fisicamente. Eu também fiz outras amizades por correspondência, mas com pessoas que eu já conhecia. E por meio de uma dessas pessoas, eu passei a participar de um grupo anual de correspondentes, que se chama Encore. Esse grupo ele já se reúne há 25 anos. O Encore significa Encontro Anual de Correspondentes. E existe uma disputa acirrada entre os correspondentes de uma determinada cidade para sediar o Encore, que leva em torno de uma centena de participantes. Destes, eu tenho amizade profunda com poucas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. Pelas cartas, eu acompanho o surgimento de um amor, o casamento, a separação ou a viuvez, o encontro de um novo amor, e assim vai. O nascimento dos filhos, a chegada dos netos, toda uma vida em seus melhores e piores momentos, tudo por meio de cartas. Um pensamento que muito me inspira sobre a amizade é o do Ralph Waldo Emerson, no qual ele diz que a glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. Essa inspiração espiritual é o que percebo que fica quando a afinidade que deu origem à amizade não é mais o ponto central, como estudo ou trabalho, um curso. Então, se as amizades se iniciam por alguma afinidade, o que a mantém é muito mais que isso. Eu costumo dizer que na física os polos iguais se repelem, mas na metafísica os semelhantes se atraem. E sinto que é meio por aí que vai se nutrindo a amizade. Assim, uma amizade ela precisa ser nutrida. Como diz uma música do grupo Acordo Som, lá do tempo que eu era adolescente, essa música compara o amor a uma planta e diz que
que assim como a planta, né, que precisa de água, ar, luz e calor, o amor precisa para viver de emoção e de alegria e tem que regar todo dia. Então, o que nutre a amizade é a consciência dessa rega. Um bilhete, um postal numa viagem, um cartão enviado pelo correio por motivo nenhum, a não ser apenas um lembrei de você quando vi esse cartão, ou o que seja. Eu cuido das amizades independentemente do momento que estou vivendo, com romances dando certo ou com a família complicada. A amiga ou amigo está sempre ali. Os familiares morrem, os romances se fazem ou se desfazem, mas as boas amizades estão ali, com o ombro, o abraço, a presença. Se eu fiz coisas boas, né, ou coisas ruins, essa amiga, esse amigo está ali comigo para colher e celebrar as alegrias ou para me apoiar na tristeza, não para me julgar e vice-versa. E por quê? Porque acreditamos e confiamos uns nos outros, umas nas outras. Eu acho muito legal isso que a Adelaide fala lá no início, que o termômetro é a forma como eu me sinto quando eu tô com a pessoa, né? Porque o bom amigo ajuda a gente a gostar mais da gente mesmo. Muitas vezes a gente precisa de amigos porque a gente não é muito amigável com a gente mesmo. A gente olha pra gente mesmo com um olhar muito crítico, com pouco carinho, com pouca generosidade. E muitas vezes a gente precisa da gentileza do olhar do outro em cima da gente pra gente conseguir gostar mais da gente um pouquinho. Nossa, total. Eu tava te contando, né, que eu passei por fases de muita baixa autoestima, né? A minha baixa autoestima é uma coisa que eu trabalho, assim, sempre na terapia, nos meus rituais, entendeu? Sempre trabalho nisso, porque eu passei por um tempo que eu pensava assim, eu olhava pra vocês e, né, para vários amigos nossos, assim, pessoas que eu admiro tanto como pessoa, mesmo como ser humano, eu pensava, cara, essas pessoas maravilhosas gostam de mim, entendeu? Eu devo ter alguma coisa boa, sabe? Eu não consigo fingir ser uma pessoa legal pra agradar eles, o tanto que a gente convive, o tanto que a gente se importa, o tanto que a gente, entendeu? Constrói coisas juntos. Se eles gostam de mim, eles gostam de mim mesmo, porque eles realmente me conhecem também, né? É exato. É isso que você falou da vulnerabilidade, de você mostrar os seus lados que não são tão legais para os nossos ouvintes, amigos do podcast. A gente é muito mais do que a gente consegue mostrar num programa quinzenal, né? E as pessoas que estão perto da gente... A gente não tem tudo tão resolvido assim. Nem um pouco. E os amigos que estão mais próximos da gente sabem disso. Sim. Porque a gente foi construindo esse lugar. E não é que você não vai julgar a pessoa, porque, né, ser humano automaticamente faz os julgamentos dentro da tua cabeça, às vezes você vai... Não é que você dentro da sua cabeça não vai passar o pensamento, né? Não é que vai. você não vai materializar esse julgamento de nenhuma forma. Não tem como evitar que você queira que o outro viva sob, né, a sua régua. Às vezes você vai pensar nisso, mas é muito além disso. É você reconhecer, assim, mas para aquela pessoa, né... Ela vai levar a vida do jeito que ela quiser, né? A não ser que seja alguma coisa que seja muito contra os meus valores ou que vá me ferir particularmente. Por que eu não posso estar ao lado, caminhando ao lado da pessoa, mesmo que ela seja muito diferente, mesmo que ela faça escolhas muito diferentes da minha? Sabe? É possível. Sim. E eu acho que a gente precisa encontrar esse espaço pra diferença, né? Que é muito diferente de passar pano. É muito diferente de, tipo assim, imagina, amigo não é pra falar a verdade. Amigo é pra ficar do seu lado e passar pano pra tudo que você faz. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que ter o espaço pra que você possa ser verdadeiro com a pessoa e dizer a sua opinião também, sem que isso vá ferir. Você vai ser o quê? Vai dar um coice na pessoa e falar assim, você tá fazendo tudo errado, não sei o quê. Não, né? Muito provavelmente não. Você vai saber qual é a forma melhor de você conseguir falar com aquela pessoa. Esses dias eu ouvi a Ellen Ramos falando, assim, que as amigas dela já fizeram intervention com ela. Ela tava com um boy lixo, assim. E a intervention é mais ou menos quando várias amigas pensam, nossa, essa pessoa tá entrando numa fria e não tá nem vendo. Sim. O que a gente faz? Vamos chamar lá e marca um almocinho e com todo o cuidado do mundo, num almoço, num ambiente seguro. Amiga, a gente conversou sobre isso, a gente tá achando que você tá entrando numa roubada.
você Tem tá que ter espaço, triste. E às vezes a pessoa não gosta de ouvir, mas entra existem um pouco naquilo que jeitos. você falou no episódio passado, assim, de que a gente entra num lugar de hipersensibilidade, que se a pessoa te falou um pouco uma coisa que você não gostou, ela é tóxica, entendeu? Uhum. E aí você cancela essa pessoa. Porque essa dinâmica do cancelamento, uma coisa nunca acontece inteiramente no virtual e não acontece na vida real. As pessoas estão cancelando na vida também, já não tem mais essa divisão, né? Total. Tá só cancelando, mas é só no virtual, não. O cancelamento é real. O virtual é a vida também agora, Sim, né? sim. Faz E eu parte acho que da a gente dinâmica. leva essa coisa do mesmo jeito que a gente não aceita que os nossos ídolos errem, às vezes a gente não aceita que os nossos ídolos pessoais, que os nossos amigos, que as pessoas que a gente admira errem também. Total. E assim, não vai rolar, galera. Não vai rolar. A gente vai ter que admitir erro, né? A gente vai ter que admitir diferença e a gente vai ter que admitir erro. Sim, hoje eu tô cheia das referências, mas é porque a amizade realmente ele é um tema maravilhoso. Nós temos o quê? 10 temporadas de Friends, Sim. 9 temporadas de How I Met Your Mother, que são histórias de grupos de amigos, né? Então eu trouxe várias referências assim pra dizer. Eu me lembrei também muito de um episódio de Modern Love, que é da Amazon, que tem cada episódio é uma historinha paralela, né? Esse episódio com a Anne Hathaway, que eu não me lembro o nome, não é sobre amizade, ele é sobre o amor na vida daquela pessoa, né? O episódio todo eu assisti, adorei, e no final, assim, o que mais me chamou a atenção foi que a pessoa estava passando por um problema gigante e ela não tinha amigos. E no dia que uma pessoa ofereceu a mão, ofereceu o olhar, sabe? E falou, vamos então sentar para tomar um café? E Me falou, conta. que bom que você se abriu comigo, né? Isso. Que bom que você foi vulnerável comigo. Isso marcou a minha vida, assim, esse episódio me marcou muito, porque eu falei, a minha visão sobre isso às vezes a gente só precisa de uma pessoa que vai ajudar a gente a passar por isso, a atravessar o fundo do poço. Às vezes, se a gente está sentindo que ninguém nos escuta, a gente não consegue ser ouvida por ninguém, talvez a gente precise estar oferecendo uma escuta para outras pessoas. Abrir esse canal, né? Perceber que você tem uma amiga, uma irmã, uma prima, ou um amigo, alguém que tá próximo de você, que também tá sozinho, sabe? Que tá precisando de um lugar de escuta. É oferecer para essa pessoa, é falar, olha, vamos sair para conversar, ouvir a pessoa, que você vai abrir um canal de escuta para você. Claro que não é também assim matemático, mas uma forma de você se conectar com as pessoas antes de você querer despejar os teus problemas, antes de você querer que alguém esteja nas festinhas com você, entendeu? Que esteja presente na tua vida, você tem que se fazer presente pro outro, às vezes, Sim, né? Eu acho que orbita entre dois extremos, muitas vezes, porque a gente vive uma fase de extremismos, né? Uma é a pessoa que só encontra os amigos pra despejar e que não consegue dar na mesma medida, e a outra pessoa que tá reclamando que o outro não tá olhando pra ela, mas ela também não pediu ajuda. Entendeu? Ela também não disse que ela precisava. Ela não se colocou vulnerável pro outro, como a gente disse ali atrás, né? E eu acho que as duas coisas têm que ser muito observadas, assim. Porque às vezes você só se coloca vulnerável e não oferece a mão. E às vezes você tá só dando e você não tá dizendo que você tá precisando de ajuda. Uhum. E aí isso vai pesar, depois você vai se sentir abusado, usado. Aí você vai achar que aquela pessoa é tóxica porque ela nunca te deu a mão quando você precisou. Talvez você não tenha pedido, as pessoas também não adivinham. Sim, e isso que a Adelaide fala no começo do áudio, que é você também analisar qual é a pessoa que você se torna ao lado dessas pessoas, desses amigos, e entender se isso pra você faz sentido. Uhum. Ao lado dessas pessoas eu fico mais feliz, eu fico mais leve, eu me sinto acolhido. O que rola? Ou eu me sinto insegura, competitiva, sabe? Sim. Eu, sinceramente, na minha vida, passei por isso. De sentir muita insegurança de encontrar determinadas pessoas, sabe? Não consegui me sentir à vontade. Cada vez que eu encontrava as pessoas, eu tinha várias inseguranças, assim, várias noias na minha cabeça. Porque era uma amizade competitiva. Então, assim, né, mais pro passado isso, né? Quando a gente é mais jovem, isso é mais acentuado, mas vai desde eu vou encontrar essas pessoas, eu preciso fazer a unha, eu preciso estar bonita, eu preciso estar com uma bolsa legal, eu preciso, sabe? Necessidades que você cria pra você poder estar na presença da pessoa. Quanto menos necessidades você tem... Quanto menos máscara você pode botar, né? Quanto mais você, sem maquiagem, sem máscara, você pode ser. Quando você não tem, assim, absolutamente nada
material ou, né, que a outra pessoa possa se interessar, o que ainda assim resta disso, né? Porque não é só material que eu quero dizer, né? Mas quando você não tem nada para entregar para outra, sabe? Porque às vezes a gente não tem nada, às vezes acontece. E aí, o que vai rolar? O que resta quando você não tem nada para dar? Se ainda restar uma relação, um carinho, um amor, um acolhimento, um respeito, várias coisas que uma amizade pode te trazer, né? Eu acho que uma coisa importante da gente olhar também, a gente já falou nesse podcast sobre amor romântico várias vezes. E a estrutura societal do amor romântico coloca o casal amoroso, né, o par amoroso, no topo da cadeia alimentar. Assim, o topo de prioridade das pessoas passa a ser a relação amorosa. Especialmente quando, né, é um casamento, uma relação de muito tempo, é uma família que constitui filhos e tal. E essa dinâmica, muitas vezes, cria indivíduos que não tecem uma rede de amizades suficientemente forte ao longo da vida. Porque o foco dessas pessoas está na relação amorosa. Especialmente mulheres. Né? Isso acontece muito com as mulheres. Uma vez mandaram no nosso grupo do Telegram um vídeo incrível sobre relacionamentos amorosos de uma mulher e que ela falava assim que os homens aprendem a amar várias coisas ao longo da vida e as mulheres aprendem a amar homens. E essa frase bateu muito pra mim. Eu acho que isso já diminuiu bastante, que as pessoas têm cada vez mais consciência da importância de manter outras relações. Mas eu ainda acho que a relação familiar amorosa fica no topo da pirâmide e as outras relações ficam todas secundárias, né? Sim, isso é uma coisa muito nítida, que existe uma hierarquia social das relações, onde um casal está na frente, um casal com filhos, papagaio, periquito, cachorro, entendeu? Tá. Sim, mais ali na frente. Um casal hétero branco mais ainda. Sim, só que o que acontece também nos últimos anos é que essa estrutura das relações monogâmicas tradicionais, de um casal, um homem e uma mulher com filhos, assim, enfim, e isso vai dos 20 e poucos anos até o resto da vida, isso mudou muito na sociedade hoje. Hoje a gente tem várias formações familiares que já são aceitas, que estão acontecendo, que já aconteciam antes, mas que não eram suportadas pela sociedade, mas hoje a gente tem diversas formações familiares, inclusive multi-espécies, né? Porque os bichos se integraram nas famílias, então são famílias... De uma forma muito diferente do que era... Isso. Então existem famílias feitas de uma pessoa, um cachorro, um casal e nenhum filho, casal com filho, casal sem filho, homem que se relaciona com outros homens, mulheres que se relacionam com outras mulheres, enfim, casais que têm relações poligâmicas, muitas outras formações. E isso foi derrubando um pouco essa hierarquia social das relações, porque, então é para pouca gente, pouca coisa importa, só importa a relação amorosa das pessoas que vivem uma vida padrão. Todas as outras estão fora? Sim. Não existe, né? Não existe isso. Então, na verdade, essa construção das amizades como um pilar da vida está cada vez mais forte. Eu vejo cada vez mais pessoas desejando estar perto dos seus amigos para a velhice. É um plano nosso, do nosso grupo, que começou como uma brincadeira, mas quanto mais a idade vai chegando... Mas a gente acha que a gente vai fazer uma república mesmo para morar quando a gente estiver velho. Para a gente se aproximar dos nossos, né? Para a gente ficar próximo dos nossos ao longo da vida. E próximo não significa junto, não é alugar uma casona, todo mundo morar junto e ir de férias com eles. De férias com essa terceira idade. Não, é tipo estar perto das pessoas que te dão suporte, que te dão apoio, ser vizinha para você poder ter com quem dividir as suas coisinhas, tomar seu cafezinho, assistir uma novela junto, né? Construir uma rede mais ampla de pessoas, né? Que vá além da vida amorosa. Sim. Né? Porque senão, se a gente aceitar que o relacionamento dos casais é mais importante do que a relação com os pais, do que a relação com os irmãos, do que a relação com os amigos, enfim, com os colegas de trabalho, porque socialmente ela está acima na hierarquia, a gente está aceitando a hierarquização dos nossos afetos. Sim. Isso não tem escala, né? Afeto não tem hierarquia, né? Eu acho que essa é uma grande defesa nossa aqui nesse podcast. Que tá errado hierarquizar afeto, entendeu? Tá errado dizer qual afeto que importa mais, assim. Total. Eu acho que uma das coisas que envolvem essa coisa da gente colocar a amizade como um negócio café com leite, assim, sabe? Como uma relação que tá à parte da vida...
Isso acontece muito porque as pessoas não discutem as suas relações de amizade. As pessoas acham que você não trabalha naquela amizade, que a amizade tá dada, tá posta, que você não fala de coisas difíceis, que relação de amizade é só pra se divertir, e não é. É muito importante a parte do se divertir, porque como a gente falou lá atrás, a gente tem que ser sério em boa parte da vida adulta, então é muito importante o nosso lugar de respiro, de diversão, mas a amizade não é só isso. E eu acho que, assim, tem que poder fazer DR de amizade, sabe? Não num tom de cobrança de por que você não estava presente, por que você não foi naquele troço tal. Não num tom de cobrar o outro, mas num tom de alinhamento de expectativas, de eu senti tal coisa naquele momento, ou eu estou sentindo que você tá desse jeito ou daquele outro jeito. A gente mesmo já teve quantas DRs de amizade, a gente já teve DR de áudio, de chorar. Nossa, horrores, áudios de 10 minutos. Sim. E que foram maravilhosas para nossa amizade. Cada Foram uma das ótimas. DRs que a gente teve foram maravilhosas para nossa amizade, assim, foram super importantes. Porque é o que a Adelaide também fala no áudio dela. Tem que plantar, tem que regar, tem que afofar a terra para a água entrar direitinho. Tem que botar adubo, tem que dar uma podada de vez em quando, tem que dar uma podada quando tá crescendo pro lado errado. Tem que cuidar. Sabe? É uma relação que demanda cuidados como qualquer outra, assim. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que as pessoas esquecem. É tão difícil fazer amigo na vida adulta, claro. Você não se dá o trabalho do cultivo. As pessoas não vão cair no teu colo como era na faculdade. Com certeza. Eu sempre lembro, várias vezes, quando perguntam assim, qual é um momento inesquecível da tua vida, né? Inesquecível no sentido de quando alguém fez algo pra você que você nunca vai esquecer, alguma coisa. E eu sempre lembro do dia que eu tava no hospital. Já contei essa história. Eu passei por uma situação que eu tava no hospital e eu falei que eu não queria visitas e tal. Tava, acho que só eu e minha mãe. E aí a Flor, você, Flor, a Dani e a Ju chegaram no hospital pra me fazer uma visita, assim. E ficaram lá, sei lá, 1 hora, 2 horas sentadas e aquilo marcou tanto a minha vida, porque eu achava que eu não queria visita, sabe? Mas eu precisava que vocês olhassem pra mim e vissem que isso não ia ser melhor pra mim receber uma visita, mesmo eu saindo da minha boca que eu não queria. Então isso marcou muito minha vida. Já vai fazer 10 anos que isso aconteceu, na verdade. Nossa. Já faz muito tempo. Esse ano vai completar 10 anos, então não é uma situação nova. Mas olha como é a construção, né? 10 anos depois, quando eu vou falar de amizade, é disso que eu lembro, né? Não porque isso foi um momento único em que eu tive mãos para me acolher, mas porque foi um exemplo de pequenas coisas que já aconteceram ao longo da nossa amizade durante toda a vida, várias coisas parecidas com essa que fazem a gente ter uma amizade até aqui e que a gente olha pra frente e a gente fala, eu vejo você na minha vida. Sim, não é porque eu fui madrinha no teu casamento, é porque eu tava contigo no hospital. Sim, entendeu? exatamente. Inclusive, Daniele foi o quê? Foi a minha testemunha no civil quando eu casei, ela foi a minha advogada quando eu me divorciei. Entendeu? Sim. É a pessoa... Não, e é muito errado a gente hierarquizar as relações da forma que socialmente se faz, até por isso. Porque como a Adelaide falou, às vezes ela é uma amiga por correspondência, mas ela acompanhou o casamento, acompanhou o nascimento dos filhos, acompanhou quando os filhos saíram pra faculdade, acompanhou quando esse relacionamento acabou. Sim. É muito errado que essa relação seja posta à parte da tua vida, né? Que não Exatamente. seja pilar na tua vida. Então, é tão hierarquizada socialmente que se você tem uma amizade de 20 anos, que vocês dividem a vida, ela não vale nada para a sociedade, entendeu? Se você for estrangeiro, você tiver uma amizade de 20 anos com uma pessoa de outra nacionalidade, essa pessoa não vai poder te dar cidadania. Sim, não há reconhecimento legal da amizade, Não, né? nada. Então, as pessoas acabam desvalorizando porque a gente capitaliza tudo. Então, se você casar e 6 meses depois você quiser pedir uma cidadania de outro país, você pode, mas você pode ter uma relação de 15, 20 anos e você não vai ter. Então, Nem que você more com aquele amigo há nem 20 que você anos. more. Então, o esforço para você ter uma boa relação de amizade depende só de você e de querer, né? Sim, exatamente. De querer plantar, cultivar. Aí a gente tá tendo um momento A gente aqui, tá tendo gente. um momento aqui de olhinhos brilhando, uma E olhando pra cara da outra. corações com a mão para vocês também.
Ai, gente, é isso. Assim, talvez você possa chegar ao final desse episódio pensando que essas relações que a gente falou aqui hoje, de acolhimento e de lugar seguro, talvez elas estejam em falta na tua vida. Talvez você se veja rodeado de pessoas, mas nenhuma delas te desperta essas coisas que a gente falou aqui nessa conversa. Talvez você tenha um grupo de pessoas com as quais você janta todo mês, ou jantava, né, antes da pandemia, mas ouvindo essa conversa toda, você se dá conta de que não há espaço para vulnerabilidade nessa relação. E se isso aconteceu com você, tá tudo bem rever e até eliminar essas relações da sua vida se for necessário. Volte ao nosso episódio anterior para dicas de como rever, de como terminar suas relações. Inclusive amizades. Mas assim, às vezes não é o caso de terminar uma relação, às vezes é o caso de sentar pra ter uma conversa. Como a gente falou no meio desse episódio em várias vezes, amizade é cultivo, é rega, é também poda, é voltar e replantar um pedaço num outro vaso. Não é algo que tá dado, é uma relação que demanda trabalho mesmo. Então trabalhe nas suas amizades, dê atenção, coloque o foco da sua vida nas suas amizades. No momento em que a gente tá em isolamento social, no momento em que a gente tá ferrado, doido pra viver outras coisas, é facinho a gente esquecer que o outro tá sofrendo sozinho na casa dele também. Mas assim, manda uma mensaginha, oferece uma mão. Então vamos para as indicações. Assim, eu já dei muitas referências no meio do episódio, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas a minha indicação real aqui é para a tetralogia da Helena Ferrante. Agora eu vou falar sério com vocês, ouvintes. E Flor, porque Flor nunca me ouviu. Não li, não ouvi. A tetralogia napolitana, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu sei que é batido, mas eu sei que também muita gente fala assim, não vou começar a ler, porque 4 livros, é muita coisa, eu não quero ficar presa na história. Sim, gente, vale cada página. E quando acabar, você vai ficar muito triste, porque acabou. Porque foi o que aconteceu comigo. Realmente, eu não derramei uma lágrima lendo 4 livros, 4 toletes. No final do último, eu terminei a última linha, eu entrei uma crise. Falei, meu Deus, acabou. Não acredito. Então, é maravilhoso, é sensível. É uma história de 2 amigas que são muito diferentes, que brigam, que se fazem mal, que se fazem bem, mas que estão sempre lado a lado. E você vai entendendo por quê, né? Uma relação super construída, com muita dor, né, com muita dor no meio disso, na pobreza, na Itália, e é um primor. Mas se você tiver com preguiça de ler os livros... Ela tá revirando os olhinhos aqui nesse momento, tipo assim, pessoas preguiçosas de ler o livro. Leiam. Mas se vocês realmente não forem ler, assistam a série da HBO, da Amiga Genial, que não tá traduzida na plataforma da HBO, então é The Brilliant Friend. É uma série feita toda em italiano e nas partes que elas conversam em dialeto italiano, é toda em dialeto napolitano, é toda em dialeto. Então essa série é um primor, os personagens estão muito fiéis ao livro. Então realmente passa uma emoção legal. Algumas pessoas que eu indiquei foram direto pra série e também amam. E elas são ótimas, péssimas, complexas, assim como todo ser humano. E vale muito a pena. Até eu vou ter que assistir depois disso. A ler, né? Por favor. Por favor. E o livro que eu falo do Eduardo Galeano no texto de abertura é o livro dos abraços. Foi um livro que uma grande amiga minha, Letícia Giglioli, me indicou. Lê se você estiver me ouvindo. Muito obrigada por essa indicação e por essa amizade. Te amo. E uma outra indicação é um vídeo do School of Life. Já falei desse canal aqui várias vezes, porque é meu manual de como viver a vida. E o texto é nada mais, nada menos do que como deve ser um amigo ideal. Olha que beleza. Pra gente achar amigos ideais, mas especialmente pra gente ser amigos mais próximos do saudável. Não vamos dizer ideal. Vai lá. Mas amigos mais próximos do saudável, amigos melhores. A gente vai deixar o link do vídeo aqui. E é isso, gente. A gente espera que vocês terminem de ouvir esse episódio e vão mandar um beijo, um abraço, um eu te amo pros seus amigos, pras pessoas que mudaram a vida de vocês. Te amo, amiga. Também te amo muito, amiga. Que lindo, que delícia fazer esse episódio. Obrigada por estarem aqui. Venham pra perto da gente, entrem lá no nosso Telegram, @convite-pra-ser-adulto no Instagram. E o meu @pessoal é @taipascoal. O meu é Flor_Reis. E a gente também tá no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. Um beijo! Beijo, gente. Até mais.
Como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da Da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Amanheceu e eu preciso só saber. Gente, sério. Ai, produtor, foi totalmente improvisado isso. Vai terminar o episódio assim, hein? Eu senti que a gente tem que aproveitar esse áudio.